Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei do livro Madame Bovary de Gustave Flaubert. Esse livro, ele é um marco do realismo e ele é muito importante para a literatura ocidental. Mas antes de falar um pouco sobre a resenha desse livro, o que eu achei dessa história, eu tenho que falar para vocês que esse livro foi parar no tribunal assim que ele foi publicado. É isso mesmo que você ouviu. Esse livro ele escandalizou tantas pessoas da época que esse livro foi motivo de um julgamento, tanto ele quanto o autor, até mesmo o editor da revista que ele foi publicado na época, porque naquela época era muito comum os livros serem publicados em folhetins, em revistas ou jornais, que era uma forma tanto do jornal quanto da revista vender os seus exemplares e as pessoas acompanhavam como se fosse a novela da época. Mas por que esse livro ficou tão famoso? Por que esse livro foi parar para o tribunal? Porque era a primeira vez que retratava a vida de uma mulher adúltera. É isso mesmo, a mulher traiu o marido dela. Mas vamos entender o que aconteceu e depois você coloca o seu julgamento em cima da Emma Bovary. A Emma Bovary, ela, logo no começo do livro, ela conhece o Charlie, que ele é um médico, e ela se casa. Então a vida dela começa ali dos felizes para sempre. Então ela vai morar num povoado muito simples, o marido dela ele se ausenta muitas vezes ao longo da narrativa para cuidar dos pacientes dele e eles não têm muitas questões financeiras, eles não são nobres. Até que certo dia o casal ele recebe um convite para ir para um baile num castelo perto do vilarejo onde eles estavam. E aí a Emma pela primeira vez ela se vê fazendo parte daquela nobreza, daquela sociedade aristocrática e principalmente ela percebe que o casamento dela não tem tantas aventuras, não tem tanta magia, não tem tanto romance como ela lia nos livros de romance quando ela era solteira. Então ela olha para o marido dela, ela fica extremamente desanimada e ela decide que ela precisa viver aventuras amorosas ao longo da vida dela. E aí a Emma, ela começa os grandes casos extraconjugais que começam a ser retratados nesse livro aqui. E é exatamente por isso que esse livro foi para o tribunal, porque era a primeira vez na história que mostrava a mulher tendo casos extraconjugais. Não que isso não acontecia na época, acontecia sim, tá gente? Principalmente porque naquela época havia muitos casamentos arranjados, havia pouco poder de escolha e as pessoas não costumavam namorar antes de casar. Elas já eram arranjadas desde pequenos ou o pai arranjava o casamento, então não havia amor entre o casal. Isso é uma coisa que se desenvolveu ao longo dos anos ou nunca se desenvolvia. E aí no caso da Emma, ela percebe isso, ela percebe que ela não ama o marido dela, que aquele casamento está longe de ser perfeito e ela começa a atrair o marido dela. Era comum ser retratado na literatura o homem ter casos extraconjugais, mas a mulher jamais. Então, quando isso foi para as revistas, quando isso foi impresso, quando começou a circular, é claro que teve uma certa censura, que até foi para um caso de tribunal. Quando o caso foi resolvido, quando o Gustave Flaubert e o livro foram absolvidos de qualquer culpa, as vendas estouraram de um modo absurdo. A velha história, né, gente? Se você quer que alguém leia alguma coisa, basta proibir, né? E aí a Emma, como eu ia dizendo, ela teve esses casos extraconjugais. Só que a gente percebe uma protagonista extremamente mimada, extremamente infantil, extremamente egoísta. Então a gente vê uma personalidade da Emma sem aquele véu do romantismo, onde tinha a mulher num pedestal de idealizações. Então a Emma tá longe de ser perfeita. A gente consegue perceber que essa personagem precisa amadurecer muito ao longo da história e a gente vê essa infantilidade dela, que leva a ela tomar grandes passos aí que vão culminar num final surpreendente, tá? Eu não vou contar o final pra vocês, porque senão seria um baita de spoiler, mas é um final bem diferente dos livros de romance, por isso que ele está dentro da categoria do realismo, porque ele mostra exatamente como a sociedade sem aquele pano de fundo, né, de viveram felizes para sempre e de era uma vez. A gente tem aqui uma personalidade muito real, mas que a personagem irrita, tá, gente? Pelo menos ao longo da narrativa, ela me irritou muitas vezes, porque
Ela toma muitas atitudes impensadas, impulsivas, ela não pensa antes de fazer as coisas, ela simplesmente vai fazendo um monte de coisa, não para pensar no que ela tá fazendo. Então isso sim acaba prejudicando demais a personagem ao longo da história. E a gente tem um final assim que, olha, é surpreendente, tá? A narrativa do autor, ela é uma narrativa um pouco mais complexa no início da história, mas à medida que a gente vai entrando na história, vai entrando nos personagens, vai analisando aquela sociedade hipócrita que existia naquela época, a gente vai se acostumando com a leitura e a gente vai gostando da leitura sim, tá? Então é um autor clássico, então a leitura não é das mais simples, mas ela é bem possível de ser entendida, principalmente quando a gente vai se envolvendo na história. Então vale a pena dar uma chance para esse livro. Eu falo que eu tenho uma relação de amor e ódio com essa história. Eu gosto muito da escrita do autor, eu gosto muito da forma como ele descreve as cenas, descreve as personagens, descreve o ambiente em si mesmo, a sociedade da época, como ele é crítico em muitas vezes. E eu tenho um problema com a protagonista, tá, gente? Eu tenho que falar que eu tenho um problema com a protagonista porque ela é uma menina muito mimada. Então ela me irrita muito ao longo da história. Mas mesmo assim, é um dos meus favoritos. Eu gosto muito dessa narrativa, eu gosto muito dessa história e principalmente da crítica do Gustavo Flaubert. Então, se você gosta de livros de época, com um teor crítico, com umas agulhadas aí, eu acho que vale super a pena dar uma chance para essa história. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição, se vocês quiserem comprar pela Amazon. Lembrando que se vocês comprarem utilizando os links que eu deixo disponível, uma porcentagem vem para mim como comissão, o que me ajuda a continuar produzindo cada vez mais conteúdos aqui no YouTube, falando de literatura, pra gente crescer cada vez mais por aqui. Então é isso, gente. A resenha de hoje vai ficando por aqui. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo se você já leu esse livro, qual é o seu livro de literatura clássica favorito. Me conta aqui nos comentários que eu vou querer saber. Um super beijo e até o próximo vídeo!